De borboletas a Beelzebub. Estou muito em dívida às recentes explorações realizadas por Feira Choronzon dos Iluminados de Tanateiros por esta exposição lucida da matemática do caos, especialmente em sua relação com entidades mágicas. No texto, intitulado Invocação Caótica, Feira Choronzon diz que nós todos estamos conscientes de que informação pode ser transferida de um ao outro pela colação de ondas de padrão eletromagnéticos. Eu gostaria que você considerasse a possibilidade de que a informação deve também ser capaz de ser guardada ou transferida dentro da estrutura toroidal parecidos com corpos no formato de rosquinhas, de massa fria em banha de porco, tendo um caráter eletromagnético. Choronzon segue sugerindo que tais estruturas ordenadas partem, um tanto naturalmente fora da matemática do caos, e a qual governa os comportamentos dos gases e líquidos. Provavelmente o exemplo mais conhecido deste o grande raio vermelho qual aparece na atmosfera de Júpiter. Ele dá o exemplo de uma ilusão gasosa sendo esta uma estrutura, e vai concluindo que é concebível que um não gasoso poderia igualmente bem projetar um anel de gás por seus lábios, o qual poderia estar estabelecido na atmosfera, pela sua presença, por procedimentos normais, e seria impossível detectar. Choronzon propõe que é matematicamente possível para tais estruturas, as quais têm ao menos em parte um caráter eletromagnético, existir dentro do campo magnético da Terra. Ele também propõe que é possível produzir tal estrutura socando energia na forma de atividade neuroquímica no sistema nervoso. Num resumo, gnose fisiológica do tipo usada por magos em rituais pode produzir tal estrutura toroide. O dito acima tem implica que os interessantes para tanto os magos quanto os pesquisadores dos mistérios do planeta Terra. No ano passado, eu estava conduzindo uma certa quantidade de pesquisas sobre a criaquiaú, o uso e etiologia das entidades evocadas, envolvendo tanto as formas demoníacas da Gaucia e os servidores elementares criados por magos para realizar uma tarefa em específico. Em último caso, o processo muito próximo do relativo a criaquial de uma informaquial matricial, isto a distribui-quial de uma gama de instruções as quais definem a natureza, habilidades e funções da entidade. Nesta matrix da informação é projetada a energia, a qual forma a entidade como um todo, a qual é, então apta a agir, independentemente de seu criador. Uma soma puramente psicológica ou subjetiva deste processo não pode contar pela habilidade de tal entidade a manifestar resultados de acordo com a intenção do criador no mundo físico. Seguindo a ideia de Choronzon na dinâmica do caos, isto me parece que na evocação e, portanto, criação de um servidor elementar, poderia-se trazer à existência uma estrutura tal qual a escrita acima. Se nós podemos aceitar ao menos em teoria que estas estruturas são capazes de manter a informação sobre um tempo, então nós poderemos estar procurando pela existência de estruturas como as descritas acima. Se no S pudermos aceitar ao menos em teoria que estas estruturas são capazes de manter a informáquia por um tempo, então no S poderemos estar procurando por um modelo facial, num vasto campo de fenômenos associados com estes espíritos discretos. Na minha experiência e de alguns colegas, quanto mais trabalho que oferecido a um servidor elementar, tanto o mais poderoso ele se tornara, em termos de suas habilidades de manipular probabilidades, se eventualmente se apossar de uma característica independente da sua própria não seria novidade para entidades poderosas sobreviverem à morte de seus criadores. Quanto mais pessoas que criam tal tipo de entidade também possibilita sua sobrevivência e capacidade de guardar informações. Desta forma, é fácil
ver como um pequeno espírito pode, dando tempo e fornecimento de energia dirigida por ritual de outras técnicas para direcionar energia por pessoas capacitadas, poderia tornar-se o que nós normalmente acreditamos serem deuses. Para dar um passo diante, eu gostaria de voltar a atenção de alguns fenômenos associados aos OVNIs e encontros com espectrais. Um fator que toma o tempo e novamente busca de pesquisadores céticos são as experiências de pessoas comuns entre indivíduos diferentes, os quais chegam a contactar certas anormalidades. Pesquisa histórica dentro de voos de OVNIs mostram que tem havido uma variedade de visões de misteriosos espíritos dirigíveis, aeronaves, submarinos e, é claro, discos voadores pela história. Também, numerosas declarações de pessoas às quais têm sido contatadas por entidades extraterrestres mostram estruturas similares nos contos, os quais têm sido lembrados geralmente pela hipnose, sendo usada como uma técnica de lembrança. Na lida com tais fenômenos, existe, é claro, uma grande gama de fatores os quais necessitam ser levados em consideração, mas eu gostaria de discutir alguns dos possíveis processos aos quais estão ocorrendo com o auxílio de Loss para uma posterior discussão. Talvez eu deveria iniciar realizando uma declaração que eu não acredito que a consciência é uma experiência puramente interna ou subjetiva, ou mais, ALIEM é uma propriedade emergente de nossa interação com a biosfera num todo. Eu diria que consciência e a sensibilidade do autorreferencial de seres humanos não são necessariamente uma e a mesma. Quando indivíduos encontram algo fora, eles abordam estruturas de como o mundo deveria ser, isto é, realidade consensual. Isto me parece que existe um fator o qual pode ser determinado volume de credibilidade, o qual vem à tona de que como uma pessoa encaixa a experiência numa categoria que, ao menos, força a limitação de um consenso de contos realidade. Então um estranho encontro pode tornar-se um encontro com uma entidade religiosa, um fantasma ou criaturas do espaço. Creem que é consciente na validade de tais entidades na UI necessariamente um fator, desde que todos estes fenômenos são parte do folclore do desconhecido e podem estar presentes como memes, unidade de informar que há na mente subconsciente de um indivíduo, graças à nossa cultura tal rica de informar que o és, com suas redes vastas de meios para transmissão de informar que o és. Investigar que é o deste tipo de experiência sugere que pessoas, dando alguma forma a estímulos novos, como a estranhas luzes, elaboraram todos os tipos de informar que há técnicas de lembrança como hipnose só falhas pela tendência psicológica de confabular, informar que o és um mecanismo inconsciente de defesa e tende a produzir um grande volume de informar que o és, as quais investigadores estão esperando ouvir, das quais podem novamente ser tiradas de informar que o és guardadas no inconsciente sobre o que costumeiramente associado com este tipo de experiência. Outro exemplo deste processo a análise dos tal conhecidos abusos de crianças satânicos, quais são ricos em detalhes sobre as práticas bizarras, mas muito vazios quando chegam a mover datas, locais e que por aí em diante. Os tópicos comuns os quais nascem deste tipo de encontro poderiam muito bem ser um produto de similaridades culturais entre pessoas ou até mesmo coisas comuns formadas pelo meio que a estrutura de percebe que ao do cérebro humano recebe. Paul Devon repetidamente assegura a proposta de que a luz da Terra e um fenômeno sensitivo consciente. Isto é, que as formas de energia são sensitivas à mente consciente do observador. Muitos casos de luzes da Terra falam sobre as luzes seguindo o observador, brincando de rabo com eles, ou
parecem mostrar as características de serem logicamente guiadas. Isto nos traz de volta ao fenômeno mágico da teoria do Feiran-Choronzon de invocação do caos. Quando criando ou evocando um espírito de um grimo rio, no S estamos focalizando energia e construindo uma matriz de informação, a qual, em retorno, permite a energia de criar uma discreta entidade ou a informação dada no grimo rio. Este processo é similar quanto mais intencional e dirigido à interação entre um fenômeno estranho como luzes na Terra, por exemplo, e a pessoa a qual encontrou estas. Teorias tradicionais sobre a interação entre seres humanos e espíritos, repetidas vezes repetem a ideia de que espíritos gostam de interagir com humanos, tal por que no S conferimos a eles a propriedade de individualidade que eles não possuem inerentemente. Eu acredito que ali há uma raiz de verdade nesta visa o que a nossa capacidade de improvisar e estruturar informação em abismos discretos e uma obra-chave na observar que ao sem o S como este tipo de experiência. Todos psico, cosmo mágico, como a cabala, Abramelin, etc. Dá uma sirrai de instruque o S de como entidades convocadas usando estas estruturas se comportam. Tendo em mente a ideia de Feiran-Choronzon sobre a estrutura toroidal a qual esta ao menos parcialmente eletromagnética em suas características, eu diria que, não e por ondas de possibilidades, para tal fenômeno ser relatado ocorre esses como os encontros com luzes da Terra. Se tal tipo de energia responde a, ou estimulado capacidade humana de criar uma matrix de informação, ou de fato se nossa interação com a forma de energia produz algo como uma propriedade emergente de Gestalt, de acordo com tanto uma ideia deliberadamente projetada ou uma ideia formada inconscientemente, do que o fenômeno e, então no S estamos fechados para partir para uma metodologia operacional de participar de uma grande gama de ocorrências. Puxando para a obra de Feiran-Choronzon novamente, se no S pudermos aceitar que a forma de energia, uma vez dada a definição estrutural por um encontro inicial com um indivíduo ou grupo de indivíduos, pode manter esta definição pelo tempo, então esta se torna possível de se observar, como as pessoas podem, durante um encontro, voar sobre uma dada região, viso es de manifestar que os similares. Em resumo, a forma de energia, uma vez dada uma estrutura, pode reter esta informação e a alimentar novamente para outras pessoas a esse quais consistentemente interagem com elas. Fonte: Aspectos da evocação Phil Heim.